o Expositor Cristão apresenta Giro de Notícias. Edição especial Mês da Mulher. Olá, ouvintes do Giro de Notícias, eu sou a Sara de Paula e hoje é o Dia Internacional da Mulher. Por isso, no mês de março, nosso podcast semanal de notícias terá uma edição especial extra, o Giro de Notícias de Mulheres. Vamos falar sobre diversos assuntos de interesse delas e o mais importante, com elas. O programa ele estreia hoje e traz como convidada a coordenadora do Departamento de Escola Dominical da Igreja Metodista, a pastora Andréia Fernandes, para um bate-papo sobre o tema educação. Pastora Andréia, bem-vinda. Eu vou te deixar à vontade para se apresentar, para falar como que é para você estar aqui hoje no nosso Giro de Notícias falando de educação para mulheres. Bom dia, Sara. Primeiro, é um privilégio o fato de ser mulher e de ser mulher na Igreja Metodista por todo o incentivo que a gente recebe para ocupar espaços, todos os espaços da igreja, né? É muito bom estar num ambiente que a gente sabe que a gente tem acesso a todos os espaços políticos da igreja. Então, antes de mais nada, eu também quero desejar a todas as mulheres um feliz Dia da Mulher, um feliz dia e um dia justo, né? Onde a gente chegue um tempo que a gente tenha um dia que, de fato, todas as mulheres tenham as melhores condições de justiça na sua vida. Amém, esse é o desejo mesmo, né? Por isso que a gente quer começar esse bate-papo, essa conversa, falando sobre a importância da mulher nessa área da educação, né? Como que é para a mulher cristã se preocupar em buscar educação, porque a escola dominical ela tem trabalhado bastante nesse tema também, de enfrentamento à violência, da importância da mulher se profissionalizar, de entender o que é isso na vida dela. Então, a senhora como coordenadora do departamento, como que funciona isso para vocês? Essa preocupação com a mulher, de fazer com que a mulher entenda que ela também precisa buscar ferramentas para a vida dela, para a escola, para o ministério. A educação, né, dentro e fora da igreja, é um espaço prioritariamente feminino, né? E especialmente a educação cristã na trajetória da igreja metodista tem sido um espaço ocupado por mulheres. Então é um privilégio muito grande a gente ter a possibilidade de trabalhar com a educação na igreja e também de vivenciar esses espaços de educação como alguém que está ali sentada para aprender, para compartilhar, para partilhar as suas experiências. Na escola dominical, a gente não tem isso em dados estatísticos, mas é bem provável que a maior parte de pessoas que trabalham na escola dominical são as mulheres, né? Especialmente como professoras de crianças e pré-adolescentes e juvenis, mas também nós temos mulheres que dão aula na classe de adultos, na classe de jovens. Então, é um espaço onde as mulheres têm uma atuação muito, muito forte. A senhora acha que essas mulheres entendem isso, que elas veem dessa forma também? Ou você acha que é um olhar de coordenadora, porque conversa com bastante professores, bastante regiões? Eu acho que vai mais esse olhar, assim, da experiência que eu tenho vivido, dos encontros que eu tenho no caminho quando eu conheço as pessoas da escola dominical. Eu não sei se as mulheres têm essa dimensão, assim, do poder porque é bacana que elas a gente têm. Esclarecer isso para elas também hoje. E é interessante, eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente pode afirmar, que o espaço da escola dominical tem sido um espaço prioritariamente feminino, no sentido de que a maioria das professoras, né, das pessoas que hoje ensinam e divulgam e coordenam a escola dominical são as mulheres. E você acha que há essa preocupação de que elas desenvolvam o seu ministério, tanto na área da educação, que é uma área acaba sendo própria, às vezes, para a mulher, né, bem identificada como da mulher, mas elas entendem que é necessário, acho que elas entendem que é necessário desenvolver as outras mulheres, as mulheres que estão indo lá para aprender, nos outros ministérios, na vida pessoal mesmo. É muito interessante a gente falar de a educação como um espaço feminino, porque isso dá uma série traz uma série de demandas, né? A primeira é que a gente precisa ter cuidado com que tipo de educação a gente está perpetuando nesses espaços de educação, né? E muitas vezes, dentro do contexto que a gente vive, os próprios espaços de educação da igreja, às vezes, eles podem colaborar para que a própria mulher viva em situação de opressão. É muito interessante perceber o espaço da igreja como um espaço de empoderamento
para as mulheres que ensinam, mas também o tipo de ensino que pode libertar as mulheres que estão ali aprendendo também. Agora, fugindo assim um pouquinho dessa ideia do espaço da escola dominical, indo mais para as lideranças mesmo. Hoje, por exemplo, o Centro Otília Chaves está promovendo 2 eventos de conscientização com os estudantes da Faculdade de Teologia, da Metodista, da FATEL, para falar sobre o enfrentamento da violência contra a mulher. A senhora acha importante, tanto na escola dominical, como a gente acabou de comentar, quanto na liderança, os novos pastores, as novas pastoras, estarem preocupados com esse olhar para a mulher, de colocar a mulher como uma pessoa que precisa entender, que precisa enfrentar, que precisa se desenvolver nessa parte? Eu acho que às vezes a gente cai no equívoco, né, de pensar que falar de violência contra a mulher é assunto de mulher. E na realidade não. Da mesma maneira que falar sobre o enfrentamento ao racismo não está restrito à população negra, né? O racismo é um tema de negros e não negros. O tema da violência contra a mulher é também um tema para mulheres e homens, né? Então é muito bom ver que existem iniciativas nesse sentido, onde a gente reúne a igreja na sua diversidade, né, de olhares e constituição mesmo, para poder pensar um tema que é tão importante na vida não só da igreja, mas na vida da sociedade. A cada minuto, né, acho que a cada 4 minutos a gente tem uma pessoa que é vítima de violência, se eu não me engano. E qual é o papel da igreja? Porque nas nossas comunidades estão as mulheres agredidas e estão as pessoas que as agridem. E a nossa atuação pastoral e como igreja mesmo precisa ser tanto para atender quem é vítima, mas também para atender quem agride. A cada 4 minutos, uma mulher dá entrada no SUS como vítima de violência. Centenas de mulheres não denunciam seus agressores por vergonha ou por falta de informação. Não aceite a violência contra a mulher. Disque 180 e denuncie. Você ouviu dados oficiais do SUS na voz da redatora das revistas Bem TV, Rosileia Araújo. E nós voltamos agora com a pastora Andréia Fernandes, falando sobre a escola dominical como um espaço de capacitação e conscientização para mulheres. E como que a senhora sente que a gente está hoje? A gente está nesse caminho, nós estamos trabalhando nisso como igreja metodista, como igreja no geral. Nós estamos trabalhando nesse caminho, nesse sentido? Olha, eu acho que... Eu não sou pessimista, né? Eu acho que a possibilidade da gente estar tendo esse tipo de giro de notícias, na minha percepção, é fruto de uma política que a igreja assumiu para se trabalhar essas e outras questões que são extremamente relevantes na vida da igreja. Então eu acho que em muitas frentes o tema hoje da violência contra as mulheres, ou seja, a igreja metodista ela tem uma trajetória que de alguma maneira dialoga com esses temas e anuncia e denuncia as desigualdades que as mulheres sofrem. Ainda tem muito por fazer? Ainda tem muito por fazer, né? Quando a gente pensa que a igreja, a grande maioria da membresia, ela é feminina, e quando a gente vai pensando nos postos de poder, a gente vê que a gente tem majoritariamente o domínio dos homens, nós entendemos que a gente pode conversar sobre isso. Mulheres não querem tomar o poder, essa não é a nossa intenção, não, e isso não... Né? Acho que isso não é por aí. Na realidade, o que a gente pensa e o que a gente tem refletido é sobre a importância de se compartilhar os espaços de poder. E como a senhora falou, né, que é um tema que tem que ser trabalhado com homens também. Como que a senhora vê o espaço da escola dominical como uma ferramenta para isso, para se trabalhar com a conscientização de homens? Assim, a gente tem tentado, por meio do material publicado nas revistas de escola dominical ou para aulas especiais, a gente tem tentado trazer algumas reflexões nesse sentido. Obviamente que o espaço de uma aula de escola dominical, ela não tem a pretensão de tratar especificamente cada caso, né? Então, assim, eu acho que o espaço da escola dominical é um espaço de despertamento. Primeiro,
para a existência do tema. Segundo, para quem são as pessoas envolvidas nessa situação, né? No caso, mulheres agredidas e pessoas agressoras. E uma terceira questão é, à luz da palavra de Deus, qual é o chamado missionário da igreja para esse tipo de enfrentamento que a vida demanda pra gente. Agora, obviamente, achar que só o espaço da escola dominical, ou só fazer isso num dia especial, numa lição específica, eu acho que é limitar muito o poder que a educação cristã tem na vida das pessoas. Então, a escola dominical, ela pode ser um espaço para dar o início a uma discussão, mas isso tem que perpassar em outros espaços da igreja, em outros projetos da igreja. Pastora Andréia, é bem isso que a gente quer passar hoje mesmo, a gente quer conversar, trazer essas mulheres para trazerem a sua opinião, para falarem sobre a importância da mulher, e hoje foi muito importante para a gente trazer a escola dominical como uma ferramenta, como algo, como a senhora disse, mais amplo para trabalhar nesse tema. Então eu quero te agradecer por estrear esse programa com a gente, e eu vou abrir um espaço para você se despedir, mas também compartilhar o que a escola dominical tem feito, porque eu vi que vocês têm trabalhado nas redes sociais, no mês da mulher, vão trabalhar ainda durante o mês de março com essa conscientização de o que é a mulher na Bíblia, como que vocês têm feito isso, e é claro, manda aí o seu recado também. Queria agradecer esse tempo de conversa mesmo, assim, é sempre bom a gente se encontrar para falar do reino de Deus, né, e do processo de construção desse reino. A escola dominical, ela tem realmente um compromisso não só com as mulheres, mas com todas as causas que são legítimas para a proclamação e para a construção do reino de Deus. E no mês de março a gente tem voltado a nossa atenção para as mulheres, e por meio, até o dia 31 de março, nós vamos lançar nas redes sociais uma ou duas mulheres que estão na Bíblia, e é um convite para que as pessoas leiam o texto bíblico e conheçam a história dessas mulheres. A gente promoveu uma sugestão de liturgia para o Dia Mundial de Oração, que foi agora dia 3 de março, né? E também a gente está promovendo uma sugestão de celebração para o Dia da Mulher, para ser celebrado agora no próximo domingo nas igrejas locais, né? Eu acredito no valor da educação, eu sou fruto do investimento da igreja, né? Assim, a igreja me deu possibilidades de me educar, não só em termos da formação acadêmica, mas especialmente educar o meu olhar para a vida, educar o meu olhar para a valorização do ser humano. Eu sei que nenhum outro espaço faria isso comigo do jeito que a igreja fez. Então eu sou muito grata a Deus e a vida da igreja, em especial a vida da igreja metodista, porque me chama para poder olhar para quem de fato necessita. Obrigada, pastora. Obrigada também Feliz Dia das Mulheres para todas nós. E também a minha gratidão a todos os homens que são solidários nesse processo de empoderamento das mulheres e de luta para que as mulheres tenham uma condição mais digna de vida. Amém. Obrigada por expressar sua gratidão também. O Giro de Notícias está aí para mostrar quem são as pessoas, e é bem legal trazer gratidão no programa hoje, especialmente hoje, onde você ouviu o Giro de Notícias especial Mulheres, que vai ao ar durante todas as quartas-feiras do mês de março. E, claro, você também ouve aí o Giro de Notícias semanal todas as sextas-feiras, com as principais notícias metodistas, giros regionais, reportagem e muito mais. Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho da Escola Dominical, acesse o site www.metodista.org.br. Tem um banner lá, tem todo o conteúdo. E para você acompanhar as ações do Giro de Notícia do Expositor Cristão, acesse www.expositorcristão.com.br, curta as nossas redes sociais e, claro, feliz Dia das Mulheres. Até o próximo. Eu estava aflito, em angústia e dor, mas veio o teu amor e levou tudo embora. Termina agora o Giro de Notícias.